amores, tudo bem com vocês? Gente, eu já estou aqui com a Carolina Sanches. Hello, Carol! Olá, boa tarde! Gente, é o seguinte, quem acompanha os meus vlogs da dieta viu que no primeiro vlog que eu postei, eu vim fazer uma sessão de microfisioterapia e algumas pessoas me perguntaram, né, pra que é a microfisioterapia, por que você tá fazendo. Na situação eu tinha até falado que era pra me ajudar a controlar a ansiedade, né, porque assim, tem pessoas que quando ficam ansiosas, elas perdem a fome, elas não comem nada, não querem comer. Eu não sou uma dessas pessoas, tá? Eu quando fico ansiosa, eu como até a câmera que está filmando a gente neste momento. E era por isso que eu estava procurando a ajuda da Carol. Além de outras cositas mais que vamos falar aqui no vídeo. Mas, antes, eu quero comentar um pouquinho sobre como é que nós chegamos na microfisioterapia, começando pela Carol, porque, quando ela me contou essa história, eu achei fantástico, porque ninguém nasce falando assim, hoje eu vou ser microfisioterapeuta. Então, o jeito que a Carol chegou na microfisioterapia é muito legal. Conta pra gente, Carol. Bom, vamos lá, né? Na verdade foi uma necessidade pessoal, porque eu fiquei cerca de 5 anos com dor de cabeça, Mari, e aí eu passei a ter crise de enxaqueca fortíssima, que eu tinha náusea, vômito, me desandava todo o meu sistema gastrointestinal e eu não conseguia ter vida mais, eu não conseguia trabalhar, eu ficava incapacitada, eu passava vários dias com aquela dor de cabeça constante. Você já era fisioterapeuta na época? Já era físio, tá. E ainda podia tomar medicação, porque tem, né, aquele pequeno detalhe que eu fui desenvolvendo alergias aos medicamentos. E aí eu ia nos médicos, fui em mais de quase 20 médicos eu fui. E nenhum médico conseguia me prescrever uma medicação que eu pudesse tomar, porque desde o Tilenol até a codeína eu passei a ser alérgica e com essas crises fortíssimas. Aí eu comecei buscando a acupuntura me segurou por um tempo, eu tinha crises, melhorava, mas não sanou, não cessaram as dores. As crises sempre voltavam. Depois de um tempo, uma colega que trabalha, né, que é físio também, já trabalha com a técnica, me indicou, falou, Carol, busca micro que você vai se curar. E aí, na primeira sessão já fiquei 10 dias sem dor de cabeça, na segunda já fiquei quase um mês sem dor de cabeça e a partir da terceira sessão, nevermore, enxaqueca. Ai, que maravilhoso. Tudo você só fez bom. 3 sessões ou foram 4? Foram mais que 3? Pra dor de cabeça eu fiz 3 sessões. Hoje, como micro, eu sempre faço. Então eu sempre busco colegas, algum sintoma que eu tenho, alguma coisa que eu tenho. Hoje não tomo medicação praticamente. O que eu tenho de sintomatologia, eu busco a micro para me ajudar. Então, quando eu sinto necessidade, eu vou e faço. Porque a micro não tem contraindicação. Se tem algum evento, algum processo que você esteja passando, que você queira fazer a micro, você pode ir lá e fazer. Para um tratamento básico, a gente usa em média 4 sessões, mas vai depender de cada indivíduo. Quando o profissional te avalia na primeira sessão, ele já te fala quantas serão necessárias. Para um bebê, por exemplo, a gente usa uma sessão e já resolve, não precisa fazer mais nada. Tá vendo, gente? Então, microfisioterapia também não é aquele tratamento que você leva pelo resto da sua vida. Tipo, tenho, sei lá, enxaqueca, vou precisar fazer microfisioterapia todos os meses até o final da vida. Não, é esse tratamento curto que você tá falando, né, Carol? Isso. Os intervalos das sessões, em média, são de 40 a 50 dias. E aí, no máximo, 4 sessões a gente costuma utilizar. Sim. É lógico, se você tiver um outro problema agregado, você vai lá, você fez para enxaqueca. Mas eu tenho também alergia de uma outra coisa, como eu tinha, as outras alergias que eu tinha, né? Eu tinha alergia de cebola, a pessoa não podia picar cebola, que o olho inchava. Difícil, né? E, né, ficava, todo mundo chora, eu, né, ficava com o olho super, hiper, mega inchado e não podia picar cebola de jeito nenhum. Comer eu podia, ainda bem, né, que comer, ainda bem, né? A gente pode comer tudo. E aí não tinha condições. Tinha alergia da tinta do cabelo, né, a Mari que cuida dos cabelos aí sempre, né, sabe o quanto é difícil para uma menininha ficar com alergia da tinta do cabelo. Então não podia pintar o cabelo. Também a micro que tratou esse meu problema. Então, cada processo patológico que você sinta a necessidade, você pode fazer. Mas lembrando também que a micro, ela trata mais de uma coisa ao mesmo tempo. Sim, isso é muito legal. Porque a gente entende que o processo patológico, ele é um conjunto de processos que o organismo tenta resolver. O organismo sempre vai buscar o equilíbrio. Sim. Ele sempre procura estar em ordem. Quando ele não consegue, ele vai criando desarmonia em um ponto, no outro, para tentar se compensar.
e aí descompensam várias coisas. Quando você trata uma queixa base, que nem a minha, que era enxaqueca, quando melhorou a minha enxaqueca, meu intestino passou a funcionar todos os dias. Que legal, né? Coisa que eu ficava às vezes 3, 4 dias literalmente enfesada, não dava pra ir no banheiro. Sim, e assim, uma das coisas que... Como é que eu cheguei até a Carol? A Carol já trabalhava aqui no estúdio, que era o estúdio que eu dava aula de pilates. Pra quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, não trabalho mais com isso, mas, né, dava aula de pilates aqui. E aí, eu já sabia que a Carol vinha, que a Carol fazia microfisioterapia, mas assim, eu não sabia o que era microfisioterapia, porque não é uma área que você aprende na faculdade, é uma especialização que você faz depois. E aí teve um dia que eu tava conversando com uma paciente minha, que, pra quem não sabe, eu tinha insônia. E não é uma coisa assim, nasci com insônia, era um problema que eu tinha desenvolvido há mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás, que eu comecei a ter crise de insônia. Então assim, tinham noites que eu dormia, sei lá, 3 horas por noite, sabe? Que eu dormia 3 horas da manhã e tinha que levantar às 6 pra vir trabalhar. Então eu tinha muito problema de insônia e era um dia que eu estava reclamando com uma paciente minha. Daí a gente estava fazendo sessão de pilates e ela falou, nossa, Mari, você tá com um rosto muito cansado e tal. E eu falei, nossa, de novo eu não dormi, de novo eu tô com essa insônia. Aí a Carol ouviu e falou, Mari, a microfisioterapia pode te ajudar. Mas aí eu não sabia nem o que era microfisioterapia. Aí que a Carol foi me explicar o que era, que a gente já vai contar pra vocês daqui a pouquinho. Mas aí eu falei, tá, ok, né, vou pensar no assunto, porque às vezes a gente fica meio descrente, sabe? Porque como não é um negócio que a gente conhece, porque a acupuntura tem lá a agulhinha, a sementinha. Quando ela falou que não tinha nada disso, que não tinha exercício, que não... Sabe? Que não era uma massagem. Faz por cima da roupa, né? Faz por cima da roupa. Eu falei, gente, o que é esse negócio, né? Não tô entendendo como é que funciona. E ela sempre falava, Mari, vou marcar. Mas eu só tomei a atitude de marcar mesmo quando ela disse que veio um rapaz fazer a microfisioterapia, que comia por ansiedade assim como eu, e em um mês ele controlou a ansiedade e perdeu 10 quilos. Aí eu falei, opa, Carol, tudo bem? Você tem horário pra quando, linda? Vamos marcar essa sessão, querida? E aí que eu comecei a fazer a micro, e gente, foi muito impressionante. Porque eu brinquei com a Carol, eu mandei mensagem pra ela no dia seguinte que eu fiz a sessão, que eu falei, Carol, o que você fez comigo que eu tô dormindo? E é uma coisa assim que foi muito nítida pra mim, sabe? Porque no dia seguinte que eu fiz a primeira sessão de microfisioterapia, eu já tinha esquecido de comer. Tipo, quando que na minha vida eu ia esquecer de comer? Jamais, gente, sabe? Tipo, de você tá lá distraída com o trabalho e de repente você pensa assim, nossa, eu não tomei café da manhã. Já tá na hora do almoço. Gente, isso nunca aconteceu na minha vida. Então assim, eu notei com isso e eu notei que dava, sei lá, 10 horas da noite eu já tava abrindo a boca de sono. E gente, tinham vezes que eu ficava até 3, 4, 5 horas da manhã trabalhando direto e eu nem via o sono chegar, eu nem lembrava que eu tinha que dormir, porque a ansiedade era tanta que eu não conseguia dormir. E aí, de repente, eu tava abrindo a boca de sono. Eu falei, Carol, o que você fez, Carol? Como assim? Isso em uma sessão de microfisioterapia. Hoje eu tô na 3ª sessão, eu tenho mais uma, né, Carol? Que a Carol me indicou 4 sessões, mas como a Carol falou, não necessariamente você precisa de 4 sessões ou 3 sessões. Pode ser que você chegue aqui e ela fala, não, 2 sessões resolve o seu problema, ou para um bebê, por exemplo, que precisa só de uma sessão, e pode ser que você precise de 4 sessões. Lembrando que essas sessões são feitas com intervalo de 30 a 50 dias, Carol? Isso. De 30 a 50 dias, tá? Então não é um negócio que você vai ter que fazer também toda semana. O que eu acho importante de avisar, porque quando a pessoa também procura microfisioterapia, às vezes leva um choque por causa do preço, porque fala assim, nossa, a sessão é cara. É cara, gente, mas você tem que pensar que assim, são poucas sessões que você vai fazer. Então se você for recomendado fazer 4 sessões, são apenas 4 sessões com aquele valor que vão resolver os seus problemas e resolve, gente, resolve. É muito impressionante. E agora a Carol vai explicar pra gente que mágica é essa, como é que a microfisioterapia funciona pra resolver os nossos problemas e equilibrar nosso corpo, né, Carol? Então, é uma técnica francesa, homeopática, que trabalha com terapia manual. Ou seja, são simples toques, micropalpações, daí que veio o nome de microfisioterapia, que estimulam o organismo a se reorganizar. A gente toca em pontos específicos e vai estimulando nesses pontos onde a gente tem uma perda do ritmo vital ou o que a gente chama de bloqueio, para estimular o organismo a se reorganizar.
Como homeopatia, ela fica agindo no organismo, por isso que essas sessões levam um intervalo de tempo grande, consideravelmente grande. Mas vocês vão ver que assim, para quem fez, a Mari pode falar isso de carteirinha, que o efeito normalmente é rápido, né? Não tem receita de bolo, porque a gente está falando de indivíduo, e na micro a gente não tem um tratamento, um protocolo de tratamento, a gente trata cada indivíduo como único, ou seja, a sua causa de enxaqueca não vai ser a mesma que a minha, a sua causa de ansiedade não vai ser a mesma que a da Mari, mas a gente vai achar a causa do seu problema. No caso, vou dar um exemplo para vocês, a minha ansiedade vinha do meu perfeccionismo. Qualquer coisa que me contrariasse ou que eu não aceitasse como sendo a minha verdade ou a minha, né, aquilo que eu queria do jeitinho que fosse, do meu modo, me causava dor de cabeça. E aí eu descobri que esses disparos vinham às vezes por coisas mínimas. Então a dor de cabeça vinha com constância porque às vezes eu chegava em casa, se tinha alguma coisa que tivesse errada, aquilo já me estressava. Até na TV, de ver notícias, essas coisas? Não, era perfeccionismo do meu dia a dia, no meu caso, minha rotina. Se eu estabelecia uma rotina que eu tinha que fazer tudo aquilo dentro do dia e não conseguia fazer, eu me cobrava muito que tinha que estar certinho. Se eu às vezes não conseguia, a gente é mãe, não, mentira que eu não sou, mas a gente é dona de casa, mulher, né? Tem a profissão da gente, e aí você quer fazer tudo no dia a dia, você não dá conta, aí aquilo já me irritava, porque eu me cobrava demais. Hoje não. Isso te dava as enxaquecas. Isso. Era essa a tua causa. Era só o meu perfeccionismo. Cada um vai ter a sua causa, né? Então, dá pra tratar de uma forma manual, de uma forma sutil, com essas micropalpações, e aí você estimular o organismo. A gente estuda a microfisioterapia baseada na embriogênese. Para quem não sabe, embriogênese é o desenvolvimento do embrião, né? Quando a gente é fecundado lá, óvulo, espermatozoide, fecunda, gera um embriãozinho e aí a gente vai criando, a gente tem tecidos que vão desenvolver o corpo humano. Então essa é a embriogênese, esses tecidos que trabalham com o corpo humano. Alguns pontos da acupuntura a gente trabalha também. E o próprio desenvolvimento da espécie, né? Aquelas teorias de que de onde viemos e para onde vamos, né? Mas a teoria da micro é baseada no desenvolvimento animal mesmo. No caso, né, nós somos mamíferos e aí no desenvolvimento embrionário dos mamíferos como um todo. Que legal. Tá? São dois franceses, esses franceses ainda são vivos, eles chamam Daniel Grosjean e Benini. E aqui no Brasil a gente tem uma única escola habilitada para oferecer o curso para formar os profissionais de fisioterapia. Então, microfisioterapeuta só pode ser fisioterapeuta, né? Só pode ser formado em fisioterapia para fazer esse curso. Essa escola, ela é habilitada por esses franceses, então não dá para fazer, não se faz o curso em nenhum outro lugar, a não ser na França ou aqui no Instituto Salgado. E aí você tem uma formação contínua. Como os precursores da técnica são vivos, a gente tem congressos a cada 2 anos, mas a gente tem encontros com eles, a gente tem uma rede de profissionais e todo o suporte da escola para nos atualizarmos constantemente, o que é muito legal, porque aí é uma técnica que literalmente está viva, né? Sim, isso é muito legal. Então, gente, os contatos da Carol estão aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. A Carol atende na região do ABC Paulista e em São Paulo. Então, se você for dessas regiões e tiver interesse, entre em contato com a Carol. Mas se você for de outras regiões do Brasil e você quiser procurar um profissional que faça microfisioterapia, se atentem para ver a formação desse profissional, tá? Porque tem que ser fisioterapeuta e tem que ter se graduado em microfisioterapia, né? Se especializado em microfisioterapia por essa escola específica, tá? Então, cuidado, porque é uma técnica que vai mexer com o equilíbrio do teu organismo todo. Então, se você fizer com um profissional responsável, como é a Carol, você vai ter ótimos resultados. Então, se atentem bastante com isso, tá? E, Carol, é indicado pra quem? Tem alguma pessoa que seja contraindicado? Tipo, grávida, idoso, criança? Me fala mais sobre isso. Ah, é verdade, Mari. Não tem contraindicação. Qualquer pessoa pode fazer. A gestante pode fazer, o bebê. Já tem de bebês recém-nascidos de 2 meses que tinham um problema, inclusive igual a você, que não dormiam de jeito nenhum, porque a mãe teve uma complicação muito grande na gestação. Caramba. E criou uma situação de alerta muito grande e a bebê não dormia.
Caramba! E com uma sessão de micro, a bebê voltou a dormir. Né? Muito legal. Crianças a gente atende normalmente que faz xixi na cama. Sim. Né? Aí mamãe não consegue controlar, não sabe qual é o motivo, toma medicação, não resolve, faz microfisioterapia. Então assim, não tem uma doença que a micro não trate, assim como a acupuntura. A gente pode usar para tudo, porque o que ela busca é a reorganização do corpo. Sim. Então, se o corpo tem alguma alteração, tem um sintoma, a gente estimula para reorganizar. Então, para ansiedade, para insônia, para depressão, paciente que tem fibromialgia, doenças pânico, neurológicas, né? Como esclerose múltipla, que mais? Parkinson ajuda bastante. A gente não cura essas doenças neurológicas, frisando, porque às vezes as pessoas, né, acham que é um processo de cura total. Não é, mas é uma reorganização, diminui bastante sintoma. Sim. Eu tenho pacientes na outra clínica que eu atendo, que a gente tem crianças com paralisia cerebral, que às vezes a criança está muito irritada, não está funcionando o intestino, e a gente faz a micro e resolve. Ah, lembrei, uma curiosidade. A gente pode fazer a micro em animaizinhos. Então os veterinários também podem fazer essa especialização. Que bacana! Né? Além dos fisioterapeutas, e tem ótimos resultados. Então, de repente, até no cachorrinho dá pra fazer, funciona super legal, muito ótima técnica que também. Legal. Já tenho amigas que fizeram, tem profissionais que tratam com isso e tem ótimos resultados. Que legal. Ah, lembrando que a micro também vai para problemas físicos, tá? Então, tipo, dor nas costas, hernia de disco, enfim, é como a Carol falou, não cura, por exemplo, né? Você tem uma hernia de disco. A hernia de disco é uma doença que não tem cura, mas ajuda bastante a controlar o organismo para que você não sinta nossa, tem a crise de dor muito forte, assim, né? Sintomatologia, era isso que eu queria falar. A sintomatologia da doença. Quis falar bonito e não consegui falar, não é mesmo? Lembrando, gente, que para se formar em microfisioterapia, caso você seja fisioterapeuta e você queira se formar, é bastante estudo, né, Carol? Então fala um pouquinho aí do seu estudo, como é que foi a rotina e tudo mais. A gente faz um primeiro módulo para conhecer a técnica, entender e trabalhar com esse novo processo, porque quando a gente se forma, a gente sai da faculdade, a gente é osso e músculo, né, Mari? A gente é razão, biomecânica, a gente é trabalho de força muscular, condicionamento, estrutura, a gente conhece o organismo no seu pleno, mas em relação à fisiologia e à medicina convencional. Né? Aceitar técnicas complementares não é muito dentro da nossa razão. Eu que sou muito razão, que sou muito de buscar entender os processos, tive um choque também quando fui aceitar a técnica, porque estava muito acostumada. Fui criada com medicação, então toda dorzinha que tinha, a mamãe lá dava medicamento, mãe fica brava, né? Ajudou naquele momento, mas hoje não mais. Mas, né? Sempre foi muito remédio em casa. Sim. E aí a gente acostuma. Aí a hora que você passa da medicação para um toque sutil que tá te tratando, é meio que um conflito. É difícil o entendimento disso, né? Mas aí você vai se estruturando. Então o primeiro momento do curso, a gente fala que é um momento pesado mesmo, entre aspas, porque a gente tem que aceitar a técnica, sair do momento só fisioterapeuta, osso, músculo, ângulo, para poder entrar num tecido embrionário, que é uma coisa mais sutil, numa terapia manual que vai promover uma conscientização corporal e um tratamento contínuo. E eu acho que é muito legal o fato da Carol ter entrado na microfisioterapia porque ela já sabia dos benefícios que trazia. Porque antes de se formar nisso, a Carol foi se tratar e foi o que curou ela da enxaqueca. Então acho que você também já sabia que funcionava, né? Acho que isso foi um diferencial bem bacana. Não, completamente. Porque assim, eu fui estudar depois que tinha me curado. E hoje eu falo que eu ajudo as pessoas com a técnica que eu realmente acredito, que eu realmente sei que vai funcionar e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, assim, são dois prazeres, né? Sim. Fazer aquilo que você gosta, mas ter vivido a experiência de ter se tratado de uma coisa que você procura médico, procura medicina convencional e ninguém te dá uma solução, ninguém te dá uma luz no fim do túnel, entendeu? E eu acho muito legal o fato também de você conseguir se curar de algumas coisas sem precisar de remédio. Porque, por exemplo, insônia. Eu tinha insônia já por aquele tempo
E às vezes as pessoas falavam, Mari, mas por que você não toma remédio? Eu falava, gente, eu não quero tomar remédio. Óbvio que tem doenças que você precisa tomar medicação pra resolver. Mas a insônia, eu sentia que era um negócio que eu não precisava tomar remédio pra resolver. Porque eu falei, meu, eu não nasci com insônia. Quando eu era adolescente, eu dormia na balada, gente. Se eu tinha sono, eu sentava num canto e dormia, pelo amor de Deus. Aí, de repente, a pessoa fica adulta, começa a pagar boleto e tem insônia. Falei, não. Pera aí que tem alguma coisa. Ninguém merece. E, assim, eu achei que a micro foi fantástica. Tanto é que sempre que alguma pessoa aparece com alguma coisa que eu acho que a micro vai ajudar, eu já falo, olha, eu tenho um contato de uma amiga que é maravilhosa e ela trata, e, gente, microfisioterapia é vida. Então, quem me conhece sabe que eu tô indicando microfisioterapia pra todo mundo. A pessoa fala, eu tô com dor no dedinho do pé. Eu falo, olha, então, vai na Carol, que ela é microfisioterapeuta e ela é ótima. Porque é mágico, cara. Tipo, quer dizer, mágico não, senão a cara vai me bater. É ciência. É ciência, é estudo. Mas, assim, é muito legal o efeito que dá no organismo, sabe? É um efeito muito real, assim. Então, eu quero saber de vocês, se vocês já fizeram a microfisioterapia, o que vocês acharam. Então, deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a experiência de vocês, o que vocês estavam buscando na microfisioterapia, o que vocês conseguiram, né? E se você tem interesse de fazer, gente, os contatos da Carol estão aqui embaixo pra vocês. E acho que é isso, né, Carol? Você quer falar mais alguma coisa, gata? A única coisa é medicação, gente. A microfisioterapia, ela não retira a medicação. Se você tá tomando alguma coisa, você vai continuar tomando, você vai vir e vai fazer sua sessão de micro. A hora que você perceber, você não precisará mais do remédio. Então, gradativamente, você vai se livrar dele. Sim. Não é que a gente vai tirar toda a medicação. Tem medicamentos que não podem ser tirados de forma abrupta. Então, isso é importante frisar. Então, devagarzinho, o organismo se equilibra e você não vai precisar mais. É óbvio que um remédio, por exemplo, para pressão, a pessoa está com a pressão completamente descontrolada, não vai retirar. Sim. Não vai retirar essa medicação, mas diminui a dosagem, melhora a qualidade de vida e são outros processos. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou tentando responder também junto com a Mari. A ideia do vídeo acho que é ajudar, né, Mari? Poder compartilhar isso com outras pessoas e poder responder um pouquinho e ajudar um pouquinho quem tem necessidade aí, tá? Que nem eu, né? Que rodei. Graças a Deus encontrei, mas quem sabe a gente pode ajudar mais algumas pessoas aí. Com certeza, gente. Então é isso, Carol, eu adorei. Legal, muito obrigada pela oportunidade, Mari. Muito bom poder falar um pouquinho daquilo que eu amo e poder ajudar um pouquinho os seus seguidores aí, lindos. Maravilhosa! Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita também para se inscrever. Deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui embaixo que a gente vai ler e eu e a Carol vamos responder vocês. E é isso então. Um beijo enorme pra vocês e tchau!